Senhor, glória a Deus, amados. O jovem rico estava ouvindo a palavra do próprio Cristo, mas Abraão não, Abraão ouviu uma voz, mas aquela voz foi o suficiente para que Abraão cresce, para que o Abraão entendesse e para que ele tomasse um posicionamento de fé. Abraão abriu mão de tudo por uma promessa. Abraão foi um homem que mesmo em uma terra estranha, cercada de dificuldades, cercada de hostilidade, mesmo assim, ele jamais desistiu da promessa. Ele nunca deixou de acreditar. Ele não desistiu do sonho que Deus tinha para ele. E qual era o sonho de Deus para Abraão? Fazer de Abraão pai de uma grande nação. Abraão, ele vai se manter firme. Abraão, ele vai se manter perseverante na promessa de Deus, e por ele ser com Deus, por ele andar com Deus, Deus foi com ele de tal maneira, que além de fortalecê-lo, além de enriquecê-lo e exaltá-lo, fez de Abraão o pai de multidões. Glória a Deus, amados. A promessa vai se cumprir na vida dele. Quem foi Abraão, bisavô de José? Foi um homem perseverante. Antes de José ser irmão de Judá, antes de José ser irmão de Rúben, de Simeão, de Issacar, José também ele era neto de um homem chamado Isaac. Diga comigo, José, mas com voz de campeão, vamos lá, participa, diga, José era neto de Isaac. E você sabe quem foi Isaac? Isaac foi um homem que venceu através da oração. Não foi com armas na mão, não foi com espadas, nem com lanças e nem com escudos, não foi na força do seu braço ou na sua capacidade ou inteligência, não. Isaac foi um homem que venceu com os joelhos no chão. Isaac foi um homem que venceu através da oração. Isaac foi um homem, a Bíblia mostra isso. Isaac foi um homem de tanta fé, mas de tanta fé, que ao orar instantemente por sua mulher estéril, porque a mulher de Isaac não podia gerar, mas ele vai orar insistentemente, desesperadamente, Senhor, Senhor. E por ele ter tanta fé no Deus a quem ele servia, Deus abriu a madre de sua mulher e a sua mulher gerou filhos. Glória a Deus, amados. Isaac era tão obediente, era tão temente, que ao ouvir a voz de Deus, ele preferiu, escute isso, ele preferiu ficar numa terra seca. Porque às vezes as pessoas elas só querem ouvir a voz de Deus quando a voz de Deus traz palavras convenientes. A grande verdade é que os crentes, eles só querem obedecer a Deus quando a vontade de Deus, ela está alinhada com as suas próprias vontades e interesses. Mas quando a vontade de Deus, ela está contrária à nossa, às vezes a gente não quer obedecer, mas Isaac não. Isaac vai preferir habitar numa terra seca, ele vai preferir semear em uma terra árida, do que desobedecer a Deus e descer ao Egito. A Bíblia diz que Isaac estava pronto para descer ao Egito, mas quando ele foi, o Senhor disse, Isaac, você não vai descer ao Egito não. Você vai peregrinar, você vai ficar nesta terra, porque eu serei contigo. Aleluias. Olha aqui para mim, meu amado, você não precisa buscar no Egito, você não precisa buscar no mundo, você não precisa buscar em outros lugares as coisas que você precisa na tua vida. A única coisa que você precisa de fato é esperar com paciência no Senhor, porque tudo aquilo que você precisa, Deus Ele tem preparado para aqueles que nele confiam. Você pode glorificar e aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Você não precisa de outros meios, você só precisa de fé. Diga, eu não preciso de outros meios, eu preciso crer. Amém? A gente não precisa de circunstâncias, a gente não precisa de outras formas, não. A gente precisa de fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando temos fé, ainda que a nossa fé seja pequena como um grão de mostarda, nós damos ordens aos montes e eles são removidos, são atirados no mar e o nome do Senhor é glorificado. Então, Isaac, ele creu, ele cria de uma maneira tão forte, que mesmo estando cercado por morte, uma terra árida, ele vai preferir obedecer à voz de Deus. E sabe qual vai ser o resultado disso? Naquele mesmo ano, diz a Bíblia, Isaac vai colher 100 medidas. Glória a Deus, amados. Ele vai plantar uma semente e a cada uma semente que ele plantava, ele colhia 100. Diga glória a Deus. Já pensou você plantar uma semente e colher 100? Pois é, Isaac vai colher 100 vezes, 100 medidas, porque o Senhor estava com ele. Amém, amados? Quem foi o avô de Isaac? Quem foi o avô de José? Isaac. Foi um desbravador. Além dele colher na terra seca, além dele colher no deserto, a Bíblia diz que Isaac, ele vai achar poços de água. Poços de água no deserto. Amém? Quem aqui está passando por deserto? Levanta a mão. Pastor, eu estou passando por uns desertos. Pode levantar, não tem vergonha não. Eu profetizo que você vai achar poços de água nesse deserto. Eu não vou dizer que você vai sair do deserto agora, porque se você está no deserto, foi Deus quem te colocou, Ele sabe por quê. Amém? O deserto, ele não é lugar de morte, ele é lugar de aperfeiçoamento. O deserto não é lugar de permanência, o deserto é lugar de passagem. Então, se Deus está permitindo que você passe pelo deserto, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa, é porque Ele quer fazer alguma coisa. Mas eu profetizo sobre a tua vida, que o tempo em que você estiver andando por esse deserto, você vai encontrar poços de água. Você não vai morrer no deserto, mas as águas do Senhor, elas vão te fortalecer. Aleluias, creia nisso. Aleluias. Assim foi com Isaac. Diga glória a Deus aí. Isaac foi um desbravador e venceu. Ele encontrou poços de água no deserto. Diga só Deus. Só Deus para nos fazer encontrar poços de água no deserto. Quem foi o avô de José? Quem foi Isaac? Um desbravador, um homem de fé. A Bíblia diz que José, por ser irmão de Judá, de Zebulon, de Gade, de Benjamim, ele também era filho de um homem chamado Jacó. Diga assim comigo, José era filho de Jacó. E você sabe quem foi Jacó? Essa aqui é tremenda. Jacó foi um homem que no pior momento da sua vida, quando ele não tinha roupa para vestir, quando ele não tinha pão para comer, quando ele não tinha uma cama para se deitar, no pior momento da sua vida, sabe o que ele viu? Ele olhou e viu os céus abertos. Amém? No pior momento da sua vida, Jacó vai ver os céus abertos. Diga assim comigo, só vê os céus abertos quem olha para o alto. Para onde é que você tem olhado no momento da aflição? Tem muita pessoa que quando o calo aperta, olha para o passado. Ah, pastor, antigamente a minha vida era tão diferente, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, eu fazia isso, eu conseguia aquilo. A pessoa no momento do aperto, ela olha para o passado, para as glórias do passado. Tem pessoas que no momento do deserto, no momento do aperto, olham para o próprio deserto. Ah, minha vida é uma droga, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Olha lá, ó, eu não tenho aquilo. Olha lá, ó, eu não consigo aquela porta, eu não consigo aquela perna. A pessoa fica olhando para o que ela não tem. Para onde é que você está olhando no momento do deserto? Jacó estava no deserto, não tinha pão para comer, não tinha veste para vestir, não tinha casa para morar, não tinha onde cair vivo. Porque morto você cai em qualquer lugar. Jacó não tinha onde cair vivo.
Mas no pior momento da vida dele, ele viu os céus abertos. E quando ele viu os céus abertos lá em cima, ele viu o Senhor dizendo: se tu fores comigo, eu serei contigo. Pode aplaudir bem forte aí, meu irmão. Quando você olha para o alto no momento do deserto, os céus se abrem e a glória de Deus se manifesta. Diga glória a Deus. Deus fica olhando para o alto, eleva os meus olhos para os montes. Diga glória a Deus aí. Você não tem que ficar olhando para baixo que nem um derrotado. Tem gente que está na igreja, ouve a palavra, conhece Jesus, mas vive andando assim, ó. Ai, minha vida. Fica só de cabeça baixa. São filhos do Deus vivo, mas andam como derrotados. São filhos de Deus, mas pensam com cabeça de derrotado. Enxergam com visão de derrotado. Jacó estava no deserto, mas ele olhou para o alto. E ao olhar para o alto, do alto, o socorro veio. Glória a Deus, amados. Quando você no momento do deserto, no momento da dificuldade, você olha para o céu se manifesta em teu favor. Amém? Eu não preciso fazer orações grandes, ou orações extravagantes. Não estou dizendo aqui que você não tem que orar, não. Tem que orar e muito. Mas eu não preciso fazer aquelas orações escandalosas, fazer propósito, subir. Não. Basta você olhar para o céu e não olhar para os problemas. Basta você olhar para Jesus e não ao que está ao teu redor. Por que Pedro, quando estava andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, por que ele naufragou? Porque ao invés de continuar mantendo os seus olhos direcionados em Jesus, ele começou a olhar para outras coisas. Sabe quando é que a tua vida começa a naufragar? Sabe quando é que a tua vida espiritual, que a tua vida familiar, que a tua vida profissional começa a naufragar? Quando você para de olhar para Jesus e o teu foco passa a ser as outras coisas. Eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro não vem do homem, não vem do empresário, não vem do patrão, não vem do banco. O meu socorro não vem das pessoas, o meu socorro não vem desta terra. O meu socorro vem do céu, o meu socorro vem do Senhor. Amém? O meu socorro vem do Senhor. Quando ele olhou para os céus, a Bíblia diz que Jacó viu uma escada com anjos que subiam e desciam. Ele ouviu a voz de Deus e ao entender que aquele que falava com ele era o próprio Deus, sabe o que Jacó fez? Jacó fez um voto com Deus. Jacó lutou com o anjo, não soltou enquanto o anjo não lhe abençoasse. Jacó foi um homem perseverante. Jacó foi um homem constante. Você está entendendo aí, ó? Você está entendendo os adjetivos? Desbravador, homem de fé, perseverante, constante, né? São características que eu preciso ter para vencer as adversidades e que os ancestrais de José, estes homens tinham. E eles não se abateram. Então, diante do que eu falei para você, acerca dos ancestrais de José, diante disso, levando em consideração a árvore genealógica de José, o que a gente percebe, gente? Que apesar de uma parte da família ter judiado do José, apesar de uma parte da família ter jogado José na cova, a outra parte, a parte dos seus ancestrais, mais do que orgulho, foram referências para José. Glória a Deus. Por isso que a gente falou no início, que eu atribuo a vitória de José muito à sua família, não aos seus irmãos, porque os seus irmãos só queriam mal, mas a referência de família que o José tinha ali. Pastor, mas por que você está dizendo tudo isso? Por que você está introduzindo a mensagem dessa forma? Presta atenção, por causa da Bíblia,
a gente sabe que cada dificuldade que o José passou, cada luta que ele enfrentou, a gente sabe que tudo aquilo era uma preparação. Não é verdade? Sim ou não? A gente até pregou sobre isso. Não foi à toa que José foi para a casa de Potifar. Não foi à toa que José foi lançado na cova. Não foi à toa que José foi para a prisão. Nós sabemos que as dificuldades, as lutas que o José enfrentou, eram para quê? Era Deus aperfeiçoando, era Deus preparando. A gente sabe disso. Só que eu pergunto para você, o José sabia? No momento que ele foi jogado na cova, ele sabia que aquilo ali era uma preparação? Sim ou não, igreja? Não. A gente sabe porque a gente tem a Bíblia na mão e a gente lê a história. Mas no momento em que o José estava passando pelos problemas, ele não sabia que aquilo ali era uma preparação. Ele não sabia que Deus estava usando aquela situação para manifestar a sua glória. Não. E pior, além dele não saber, não tinha nada que pudesse mostrar para ele. Porque hoje, quando a gente passa pela luta, o que a gente faz? A gente pega a Bíblia, não é? Você começa a passar por um problema, você corre para a palavra, você pega para a Bíblia. Você vai lá, aí Deus fala com você, Deus te consola, você se levanta, você se fortalece. Mas e o José? Não tinha Bíblia na época de José. Não tinha uma igreja na época do José para ensinar, não, José, você está passando pela luta, mas essa luta é Deus trabalhando na tua vida. Não tinha nada disso. Não tinha pastor para ensinar, não tinha nada para mostrar. A única coisa na qual José poderia se prender, a única coisa que estava ali para sustentar o José, era a fé de que o Deus dos seus ancestrais fariam na sua vida o mesmo que fez na vida deles. Amém, amados? É a única coisa. Não, peraí, eu estou passando por isso aqui, mas eu lembro que o meu avô passou por isso e Deus abençoou. Não, eu estou passando por uma dificuldade aqui, mas eu lembro que Deus abençoou meu bisavô, Deus honrou meu pai. Então a única coisa na qual José poderia se prender nos momentos difíceis, era nas histórias de Deus contadas pelos seus pais. Só que olha o problema. Como é que ele poderia acreditar nisso 100%? Não tinha como. Porque para pensar, onde é que o José estava nesse momento? A gente leu no capítulo 39, volta lá, Gênesis, capítulo 39. Ah não, o Deus do meu bisavô vai me honrar. O Deus do meu avô vai me honrar. O Deus do meu pai Jacó vai me honrar. Mas ele estava onde agora? Versículo 1, ele estava onde? Olha aqui, ó. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Diga assim comigo, José era escravo. É muito fácil para a gente hoje, olha para mim aqui. É muito fácil para a gente hoje, olhando essa história, olhando a Bíblia, dizer, ah não, Deus era com José. José foi vitorioso porque Deus era com ele. Para a gente que está lendo, é mole. Mas e para a pessoa que está sofrendo na pele o problema? Como é que foi para o José saber que os próprios irmãos o traíram e agora ele estava sendo escravizado por causa disso? Onde é que o José estava aqui? José estava cativo. Aí no versículo 20 e 21 a mesma coisa, Deus era com José, legal. Mas onde que José estava? Na cadeia. Amado, para pensar comigo, olha para cá. Você sabe como eu imagino que o José estava aqui? Eu imagino o José pensando assim, puxa vida, meu pai me contou tantas histórias de Deus, que Deus o abençoou, que Deus livrou a ele, livrou meu avô, livrou meu bisavô. Puxa vida, Deus honrou tanto o meu avô Isaac, Deus honrou tanto meu bisavô Abraão, meu pai Jacó. Puxa, meu pai me contou tanta coisa. Só que olha como eu estou. Olha a minha situação. Eu estou numa terra estranha, contra a minha vontade, servindo de capacho para ser pisado pelos homens, sem dinheiro, sendo humilhado.
e ainda por cima preso injustamente. Você sabe qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente está numa situação parecida como essa? Você sabe qual é a primeira coisa que o diabo sopra no nosso ouvido? Onde é que está o teu Deus? Amém? Onde é que está o Deus do teu pai, que livrou, que fez, que aconteceu? Olha onde você está. Você já se olhou? Você está na cadeia. Você já deu uma olhadinha em como você está? Você é escravo, você nunca mais vai sair daí. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente passa pela luta é uma pergunta: onde está o teu Deus? Quantas e quantas vezes você já não fez essa pergunta, não é? Quantas e quantas as vezes a gente não faz esta pergunta? Versículo 21, vamos ler. O Senhor, porém, estava com José, diga glória a Deus, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, diga glória a Deus. Olha quanta coisa legal Deus está fazendo, beleza, muito bom. Mas olha para cá, para nós que estamos lendo isso aqui, para a gente que está lendo a história, com a Bíblia na mão, é fácil a gente glorificar. É fácil a gente entender que Deus estava no controle de tudo, não é? Está escrito aqui, a gente acredita. Mas sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração quando Ele me deu essa palavra aqui? Que tanto para o José como para nós, no momento do sofrimento, no momento da luta, no momento da dor, é muito difícil a gente acreditar que Deus está conosco, não é? A gente acredita que Deus está conosco quando a gente se enche de dinheiro. Opa! É Deus prosperando. A gente acredita que Deus está conosco quando tudo dá certo, quando as coisas estão acontecendo, quando a gente está vendo milagre, aí a gente acredita que Deus está conosco. Mas e quando o calo aperta? A gente não pensa que Deus está conosco. O que a gente pensa quando a luta vem? Onde é que está o meu Deus? Onde é que está o meu Deus que não está vendo esse câncer, que o médico disse para mim que não tem cura? Onde é que está o meu Deus que disse que meu casamento ia ser uma bênção e meu marido foi embora, minha esposa foi embora? Onde é que está o meu Deus que disse que eu ia ser grande e eu estou sendo humilhado? É difícil no momento da luta a gente acreditar que Deus é conosco. E sabe por quê? Porque a gente não consegue imaginar a possibilidade de Deus estar conosco, de Deus ver o nosso sofrimento e mesmo assim a gente sofrer. A gente não está preparado para isso. A gente só acha que Deus está com a gente quando tudo dá certo, mas quando tudo dá errado, a gente não está preparado. Deus está comigo e eu não estou prosperando. Deus está comigo e eu estou fracassando, mas Deus está comigo. A gente não consegue pensar assim. Eu creio que em muitos momentos da nossa vida, em muitas situações, a primeira pergunta que vem na nossa mente é essa: onde está o teu Deus? Quantas não foram as vezes que eu mesmo, e é uma coisa que eu confidencio para você, porque eu não sou super-homem, eu mesmo, muitas das vezes, quando passava por injustiças, quando passava por decepções, quando enfrentava dificuldades, eu mesmo cheguei a dizer para o Senhor: cadê o Senhor na minha vida? Todo mundo diz que eu sou um homem de Deus, todo mundo diz que eu sou um homem usado, eu abençoo, eu sou usado para abençoar a vida de muita gente, mas cadê o Senhor agora que eu estou precisando? Quantas vezes eu já não fiz isso? Porque a gente não consegue comportar a ideia de que Deus está conosco no sucesso, mas também está conosco no fracasso. A gente não consegue compreender a ideia de que Deus está com a gente na bonança, mas também Ele está conosco na fome. A gente só acha que Ele está com a gente quando tudo está bem. No Salmo de número 42, eu quero que você abra lá. Abre comigo aí.
Olha aqui o que diz a palavra. Salmo de número 42. Versículo de número 1. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Salmo 42, versículo 1 diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Você está aí bramando, você está aí ansiando por Deus, mas olha a tua situação, você está chorando. Onde é que está o teu Deus agora que as tuas lágrimas estão caindo? Cadê o teu Deus? É forte o que o salmista está dizendo aqui. Salmo de número 115, vai mais à frente. Adianta mais um pouquinho. Salmo de número 115. Vamos ver aqui a partir do versículo, ou melhor, o versículo de número 1. Salmo 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, diga comigo, igreja, onde está, diga bem alto, onde está o seu Deus? Olha para cá, olha para mim. Onde estava Deus quando Lázaro morreu? E Marta pediu para Jesus vir correndo, e Jesus demorou 4 dias para chegar. Onde estava Deus que deixou o pobre do homem morrer? Onde estava Jó quando? Onde estava Deus quando Jó perdeu tudo? E que ele foi vendo área por área da sua vida desmoronando. Ele foi perdendo tudo, uma coisa de cada vez. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando Estevão injustamente morreu sendo apedrejado pelos homens? Você sabe o que Jesus nos disse? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 20. Jesus, ele garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crê que Jesus está conosco todos os dias, diga glória a Deus. Mas aonde é que Ele está quando a gente sofre? Essa é a pergunta, esse é o foco da mensagem de hoje. Jesus está comigo, legal. Deus está comigo, legal. Mas onde está Deus quando eu sofro? Onde está Deus quando eu choro? Amados, e foi olhando para esse momento do José, que Deus me deu a resposta desta pergunta num outro personagem. Para me responder essa pergunta, Deus me levou lá para o que aconteceu com Elias. Você conhece a história de Elias? Elias teve uma grande vitória. Elias, ele venceu os profetas de Baal. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Elias foi tremendamente usado pelo Senhor. Só que quando você é usado por Deus, o diabo se levanta, amém, amados? Porque o diabo não quer ver você se sobressaindo naquilo que Deus te chamou. Olha aqui para mim, deixa eu te dar esse recado aqui, ó. O diabo não quer ver você sobressaindo naquilo que Deus te escolheu, te chamou. Amém? Quando você começa a crescer, quando a tua vida começa a melhorar, quando o teu coração começa a mudar, quando a tua mente começa a abrir, o diabo se levanta. E foi o que aconteceu com Elias. Elias, ele estava sendo muito usado, ele venceu Baal. E diz a Bíblia que por causa disso, Jezabel prometeu, Jezabel jurou matar o profeta. E aquele mesmo profeta que foi tão destemido, a ponto de derrotar os profetas de Baal, ele vai ter medo da ameaça de Jezabel. E o medo dele vai ser tão grande que ele vai fugir. Ele vai fugir para o deserto sem pedir direção para Deus. Ele vai caminhar 40 dias no deserto. O anjo vai alimentar Elias, vai dar de comer, vai dar de beber, mas Elias não vai nem perceber, porque ele estava desesperado. E diz a palavra que quando Elias chega, sabe para onde é que ele vai?
Elias, ele chega e entra dentro de uma caverna. Ele entra dentro de uma cova. Diga assim comigo: caverna. Diga mais alto: cova não é lugar de homem de Deus. Amém? Vira para essa pessoa bonita que está ao teu lado, diga para meu irmão: cova não é lugar de servo de Deus. Diz aí, diz para essa pessoa: cova não é lugar de servo de Deus. Olha aqui para o pastor, ó. Cova é lugar de quem já morreu. Caverna é lugar de pessoas mortas. Cova é lugar de morte, cova é lugar de solidão. Elias, ele vai fugir com medo de Jezabel e ele vai entrar na cova. Ele vai se enclausurar. Só que ainda assim, Deus vai estar com ele lá dentro. Diga glória a Deus. No Salmo de número 139, eu quero que você abra aí, aproveita que você está em Salmo, Salmo 139, no versículo de número 8, olha o que a palavra vai dizer aqui, Salmo de número 139, versículo de número 8, toma posse essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós, Salmo 139, verso 8 diz assim, vamos ler a partir do verso 7, Salmo 139, verso 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno, se fizer na caverna, se fizer na cova a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Pode aplaudir bem forte a Ele. Não importa onde você esteja, não importa onde você se meta, Deus está lá. Diga glória a Deus. Onde é que o Elias estava? No fundo do poço, literalmente. Ele estava no fundo da caverna. Elias estava no fundo da cova, lugar de morte. Mas Deus estava com ele. Diga glória a Deus. Só que eu te pergunto, Elias enxergava isso? Sim ou não? Sim ou não? Deus estava com Elias, mas na hora do sofrimento, na hora que o calo aperta, na hora que o sol esquenta, a gente acha que a gente está sozinho. É claro que Deus estava com Elias. Você viu aqui o salmista Davi dizendo: eu posso estar na extremidade do céu, eu posso estar no fundo do mar, eu posso estar dentro da cova, não adianta, até ali a tua mão me sustentará e a tua destra me guiará. Glória a Deus, amados. O Senhor está em todo lugar. Mas na hora da luta a gente não vê. Na hora da luta a gente pensa que está sozinho. Elias não enxergava isso. E sabe por que ele não enxergava? Porque ele pensava: como Deus pode ser comigo se eu estou correndo perigo de morte? É aquilo que a gente viu lá com José. A gente só acha que Deus está com a gente quando tudo dá certo. A gente só acha que Deus está com a gente quando tudo está direitinho, quando 1 mais 1 é 2, quando 2 mais 2 é 4, quando está tudo casadinho, tudo bonitinho, tudo de acordo. A coisa sai do controle, a coisa sai da tua mão, começa a acontecer como você não planeja. Cadê Deus? Só que vai ser justamente aqui que Deus ele vai mostrar para o profeta a maneira, a forma dele estar com o profeta. Deus estava com Elias, a gente sabe, mas como é que Deus estava com ele? Vamos para a palavra, 1 Reis 19, vamos para a palavra para a gente entender. 1 Reis capítulo 19, vamos lá, versículo de número 11, primeiro livro de Reis capítulo 19, se você encontrou, dê glória a Deus. Versículo 11 diz assim, presta atenção. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor.
Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Agora presta atenção. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. Eu vou até ler mais uma vez de maneira mais bonita. Vamos lá. Versículo de número 13. E pôs-se a entrada versículo 12. Isso, versículo 12. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Amém? E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Diga glória a Deus. Agora ele está entendendo que Deus está ali. Agora que Elias está entendendo, depois que ele ouviu a voz mansa e delicada, que ele se tocou. Peraí, eu estou aqui, mas Deus está comigo, eu não estou sozinho. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Agora eu quero que você olhe para mim, olhe para cá. Aonde é que Deus estava no pior momento da vida do Elias? Aonde é, igreja? Junto com ele na caverna. Amém? Estou junto contigo, ó. Estou contigo e não abro. Esse termo é dos anos 80, né? Anos 80 ou anos 90, não sei. Estou contigo e não abro. Deus está liberando essa palavra sobre a tua vida hoje. Estou contigo e não abro. Mas Deus, eu estou cheio de dívida. Até minha mulher não está mais comigo. Quando eu tinha muita coisa, minha mulher estava comigo, meu marido estava comigo. Mas agora que eu estou pobre, agora que eu estou na miséria, meus amigos foram embora. Mas eu estou contigo e não abro. Ah, pastor, mas agora eu estou cheio de enfermidade, estou cheio de doença. O médico disse que não tem jeito. Eu estou com câncer, o médico já me desenganou. As pessoas não acreditam mais. Mas eu estou contigo e não abro. É a palavra do Senhor sobre a tua vida, meu irmão. Amém? Deus estava com Elias, juntinho com ele. Mas de que forma? De que forma Deus estava com ele? E de que forma Deus está conosco nos piores momentos da nossa vida? Sabe como? Na forma da palavra. Glória a Deus, igreja. Na voz. Amém? Na voz. É na forma da palavra que Deus se manifesta. É na forma da palavra que Deus Ele mostra que eu posso estar aonde for, da maneira que for, que Ele está comigo. Você já percebeu uma coisa? Olha para cá, você já percebeu uma coisa? Nos momentos mais difíceis da tua vida, quando te falta tudo, quando te falta dinheiro, te falta amigos, te falta ânimo, te falta forças, te falta disposição, te falta saúde, te falta compreensão, te falta tudo. Só que por mais longe que você esteja, por mais na caverna que você esteja, tem sempre uma coisa que nunca falta. Tem sempre uma coisa que a gente sempre encontra. Uma palavra da parte de Deus sobre as nossas vidas. É ou não é verdade, amados? Quantas e quantas das vezes, na época que eu estava me convertendo ainda, eu era do mundo do samba, era do pagode. Ninguém acredita. Eu conto isso, as pessoas riem da minha cara. Você era pagodeira? Era pagodeira. E quando eu estava naquela fase de conversão, um pé lá e outro cá, quase deixando o mundo, indo para a igreja, mas ainda tocando. Quantas e quantas das vezes eu estava no meio do pagode, o couro comendo, as pessoas fazendo um monte de coisa, o pessoal dançando, o pessoal se embriagando, brigando, e eu no meio daquilo tudo, às vezes eu parava assim em cima do palco, e vinha aquela palavra dizendo assim: o que é que você ainda está fazendo aqui? Amém, amados? Não foram uma, não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes, várias vezes. Eu arrumando o meu instrumento
depois de uma noite de pagode, de samba, todo mundo embriagado, todo mundo feliz, rindo. E eu senti aquele vazio. E Deus falar comigo ali: aqui não é o teu lugar. Glória a Deus, amados. Aonde é que Deus está nos momentos mais difíceis da nossa vida? Deus está naquela palavra que você ouve no rádio e você pensa que você colocou ali por acaso. Deus está na letra daquele louvor que você coloca ali no rádio do teu carro, no momento em que as lágrimas estão descendo do teu rosto e Deus fala contigo através do louvor. Aonde é que Deus está, pastor? Deus está na boca do teu filho pequeno. Deus está na boca daquela pessoa que não conhece a Deus, mas mesmo sem conhecer e servir a Deus, é usada por Deus para da parte de Deus liberar uma palavra poderosa sobre a tua vida. Ah, pastor, aonde é que Deus está? Eu não estou vendo, sabe? Deus está aqui nesta noite, usando a boca do teu pastor, para dizer para você: eu estou contigo e não abro. Aplauda bem forte ao Senhor. Esteja você como estiver, eu estou contigo. Diga glória a Deus. Por mais longe de Deus que a gente ache que está, lá em qualquer lugar aonde você for, Deus sempre vai preparar alguém. Deus sempre vai mover uma situação para liberar sobre a tua vida uma palavra que vai te orientar. Uma palavra que vai abrir o teu entendimento e vai fazer você entrar no centro da vontade dEle. Amém? Por que no início da mensagem eu disse que a família do José foi tão importante para ele? Sabe por quê? Porque as histórias de vida dos seus ancestrais, a história do Abraão, seu bisavô, a história de Isaac, seu avô, a história de Jacó, seu pai, as histórias de vida destes homens se tornaram mais do que um livro de história, se tornaram mais do que um conjunto de relatos. A história desses homens se tornou a palavra de Deus que fala conosco. Amém? As histórias destes homens, ela se tornou a palavra de Deus, por onde Deus se manifesta. Você sabe o que o Senhor Jesus disse lá em João? No capítulo de número 15, e essa aqui é para a gente finalizar. Sabe o que Jesus disse lá em João 15? Jesus, ele disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas, o que, igreja? Palavras estiverem em vós. Se as minhas palavras estiverem na tua vida, você vai pedir tudo o que você quiser. Você pode estar aonde você for, você pode estar na situação que você estiver, mas se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você vai pedir tudo o que você quiser e será feito. Glória a Deus. Deus nesta noite trouxe você aqui nesta quinta profética para dizer a você: eu estou contigo e não abro. Mas a pergunta é: você está com Ele? Ele está contigo. Pastor, eu não vejo. Você pode não ver, mas Deus está sempre falando. E a palavra dEle é a prova de que Ele está contigo. Mas a pergunta é: você está com Ele? Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado e diga: Deus está contigo, meu irmão. Mas você, e você? Você está com Ele? Se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, dê para esse Jesus maravilhoso a tua melhor salva de palmas. Olhando para o céu assim, ó. Isso. Mas olhe para o alto, olhando para o céu. Aplauda bem forte ao Senhor nesta noite. Isso, faça o teu melhor para Ele. Abra a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus.